Vamos lá então, iniciando mais um dia do nosso trabalho. Estamos estudando o livro Os Mensageiros, de André Luiz, Psicografia do Chico, capítulo 17. Nós vamos começar hoje o romance de Alfredo, capítulo 18, Informações e Esclarecimentos, e o capítulo 19, O Sopro, se conseguirmos chegar até lá. No nosso último encontro, fizemos os capítulos 14, 15 e 16. O capítulo 14, Preparativos, era aquela passagem que André Luiz descreve para nós o início dos trabalhos que seriam realizados, né? Seria assim a primeira missão que André Luiz realizaria como trabalhador lá de Nosso Lar, naquela semana de trabalho descrita aqui no nosso livro. E nesses preparativos, então, a parte mais marcante para nós foi exatamente aplicações magnéticas que André Luiz e Vicente receberam para que potencialidades, né, da visão espiritual que eles deveriam ampliar para poder prestar o auxílio nessa missão aqui no mundo físico. Então, André Luiz e Vicente passaram por essa transformação. No capítulo 15, a viagem fala exatamente do deslocamento de Nosso Lar até o posto de socorro de Campo da Paz. Então, nesse período, né, nesse deslocamento, fala exatamente naquele ambiente de transição entre a esfera física e Nosso Lar, um ambiente vasto, um ambiente ali com situações bastante curiosas, e que Aniceto fala para André Luiz exatamente que esse ambiente ele é formado pela criação mental dos habitantes do planeta e também, né, somado ao pensamento dos habitantes, né, dos desencarnados próximos à esfera terrestre. Então, um ambiente bastante sombrio, com um relevo descrito aqui bastante irregular, espíritos sofredores nesse ambiente, né? E o cuidado que eles deveriam ter, que foi alertado exatamente naquela preparação do capítulo anterior, para que eles não se deixassem envolver por esses fluidos, né? E também André Luiz relata aqui uma parte marcante, que em determinado momento ele e Vicente começaram então a irradiar uma luz. E isso fez com que eles se sentissem bastante sensibilizados, né? E gratos também a Deus por essa conquista. E o que Aniceto pediu, né, foi para que eles minimizassem essa irradiação, para que os habitantes daquela dimensão, daquela faixa vibratória, não se sentissem constrangidos, humilhados. E finalmente aqui no capítulo número 16, no posto de socorro, vimos aqui então uma descrição de André Luiz desse ambiente. Então é um local, uma região chamada Campo da Paz. E esse posto de socorro ele é coordenado por Alfredo, né, que é um novo personagem, é uma nova personagem que nós vamos conhecer. E lá também uma parte curiosa, Ismália, né, uma outra companheira também, que era casada, né, esposa de Aniceto, de Alfredo, que também se encontrava em visita naquele posto. E é então feitas as apresentações e as descrições também aqui, né, e falou sobre aquele quadro de São Diniz que nós comentamos. Depois vocês pesquisem, por favor, o quadro de São Diniz, que mostra, né, uma decapitação que esse mártir católico sofreu. E aí então a contemplação de André Luiz para essa obra, falando sobre a beleza dela, que foi um quadro pintado na França. E aí então Alfredo esclarece que muitas obras que são pintadas aqui no mundo físico, elas foram inspiradas no plano espiritual, e que o pintor, então, em desdobramento, foi até o plano espiritual, viu, né, numa colônia que fica na região da França, viu aquele quadro, e aí então, durante a sua vigília, ele começou então a pintar esse quadro, né, fazendo ali uma cópia, claro, né, muito pobre comparado com o original no plano espiritual, mas em homenagem a São Diniz. Então, todas essas descrições, todos esses caminhos que foram percorridos, foram os temas abordados nesses 3 últimos capítulos, né? Bom dia, Miriam, bom dia, Luiz, bom dia, Angelina.
O Brás perguntou, né, se André Luiz já teria reencarnado, né? Olha, Brás, temos histórias contadas, né, que André Luiz já teria reencarnado já há algum tempo, né? Mas é sempre aquela especulação típica, né, de nós aqui espíritas ainda tão infantis, tão curiosos, com coisas tão pequenas, né? Mas há boatos de que ele teria reencarnado, mas não sabemos. Com experiências que já pude ter, áreas intraterrenas, né? Brás escrevendo aqui sobre essas experiências de emancipação, visitando esses ambientes assim. A Miriam lembrou também aqui que no Brasil, Campo da Paz, lá no estado de Goiás, temos então uma referência, né, desse ambiente descrito por André Luiz nesse posto de socorro. Então, capítulo 17, Romance de Alfredo. Lembrando que nós temos aqui 53 capítulos, se eu não me engano, aqui nesse livro. Nós já estamos então no 17. Pois é, né, só que nesse caso aqui seria o ambiente físico, lá no estado de Goiás, e não espiritual, né? O Romance de Alfredo. Vamos conhecer então quem é o coordenador, o diretor desse posto de socorro e também as suas atribuições. Depois de alguns minutos utilizados por nós nos serviços da higiene reconfortadora, Alfredo convidou-nos à mesa, onde Ismália, com extrema fidalguia, mandou servir frutos diversos. Os senhores do castelo não podiam ser mais gentis. Servidores iam e vinham com grande júbilo a lhes transparecer do rosto. A palestra de Alfredo e as observações de Ismália estavam cheias de notas interessantes e educativas. Aqui mais uma vez, né, André Luiz se deparando com várias e várias surpresas, né, desde os capítulos anteriores, quando então ele participava daquelas conversações no Ministério do Esclarecimento junto a Vicente, vários espíritos médiuns que fracassaram em suas tarefas aqui no mundo físico, doutrinadores também. E aí então Vicente lembrou que André Luiz, como se encontrava, né, restrito às atividades das câmaras de retificação, ele não conhecia essa dinâmica da cidade, as histórias de cada espírito, em especial dentro desse campo. Falou sobre o Ministério da Regeneração, onde nós tivemos ali também outros espíritos na condição de pais, de mães, de médicos, de administradores, né, que também espíritos que ficavam concentrados nesses grupos, porque tinham ali um ponto comum, que era exatamente por terem falhado nas missões que tinham nas suas últimas encarnações. Então, surpresas novas. E agora, se deslocando, né, para esse ambiente no plano espiritual, ele também tinha ali novas surpresas, com novas atividades, novos ambientes, novos espíritos, cada um contando então as suas histórias. O Brás lembrou, né, quando no Livro dos Espíritos diz não ter espaço vazio, que vinha entender os diferentes estados da matéria, mas ainda assim essa afirmação ela é discutível por muitos estudantes da doutrina espírita, né, Brás? Porque eles dizem que esse espaço que não é vazio não é também preenchido por ambientes como esses, né? Então o debate continua, enquanto nós, aqui do mundo físico, tentamos adivinhar, devassar o invisível, como diz Dona Ivone, com as nossas especulações. Então lá a palestra de Alfredo e as observações de Ismália estavam cheias de notas interessantes e educativas. E qual a sua impressão dos serviços em geral? Perguntou Aniceto, atencioso, dirigindo-se ao dono da casa. Excelente quanto às oportunidades de realização que nos oferecem, respondeu Alfredo em tom significativo. Entretanto, não tenho o mesmo parecer quanto à situação em curso. Lembrando aqui, né, que nós estamos fazendo um relato de 1943, que era exatamente ali o meio da Segunda Guerra Mundial. Então, nosso lar já falava do início da guerra em 1939, toda a movimentação e repercussão que causou no plano espiritual, né? Aqui no Brasil, de uma forma indireta, né? Embora nós tenhamos visto caravanas trazendo espíritos que desencarnaram em função da guerra, né? Mas na Europa, de uma forma mais direta, nós tivemos ali então colônias que foram realmente mobilizadas
para o socorro daqueles espíritos, né? Diferente do Brasil que, como eu falei para vocês, acabou participando de uma forma indireta, pelo menos no plano espiritual, naquele momento inicial, né? E depois, aqui nesse livro Os Mensageiros, ele também se desenrola durante esse período de guerra. Por isso ele coloca para nós aqui, né? Não tem o mesmo parecer quanto à situação em curso. É essa situação a que ele se refere. As zonas a que servimos estão repletas de novidades dolorosas. O presente período humano é de conflitos devastadores e vibrações contraditórias que nos atingem são de molde a enfraquecer qualquer ânimo menos decidido. Desencarnados e encarnados empenham-se em batalhas destruidoras. É uma lástima. Multiplicam-se o número de necessitados que recorrem ao posto? Continuou indagando o nosso orientador. Enormemente. Nossa produção de alimentos e remédios tem sido igualmente, integralmente absorvida pelos famintos e doentes. Aqui também mais um ponto, né, que sempre causa para nós uma surpresa: produção de alimentos e medicamentos. Claro que são alimentos e medicamentos, não com a mesma constituição que nós temos aqui no mundo físico. Então, quando nós falamos em alimentos, são elementos nutritivos para o espírito que nós desconhecemos. Então não pensemos que nós estamos falando de um alimento material como nós temos aqui. E as medicações a mesma coisa, não são medicações químicas como são produzidos aqui pela nossa indústria farmacêutica. São medicamentos apropriados para os espíritos, tudo à base de fluidos. Então, quando nós temos essas expressões, e se nós levarmos ao pé da letra, falando de equipamentos, falando de alimentos, falando de remédios e outros elementos do plano espiritual, se nós levarmos ao pé da letra, nós estaremos materializando esse plano. Só que, na verdade, é uma comparação a título, né, de entendimento para nós pela linguagem que é utilizada, mas não levemos ao pé da letra. É importantíssimo termos essa consideração. Bom dia, Arnaldo. Diferentes matérias que completamente fora da nossa alçada, né, Brasil, da nossa realidade. Nós não temos entendimento sobre isso. E continua. Então, enormemente, nossa produção de alimentos e remédios tem sido integralmente absorvida pelos famintos e doentes. Tenho 500 cooperadores, mas nos sentimos presentemente incapazes de atender a todas as obrigações. As massas de sofredores são incontáveis. No outro tempo, nossa paisagem se mantinha sem sombras durante muitas semanas, mas nesse instante Ismália pediu licença para dirigir-se ao interior, e como Alfredo fixasse os olhos nos meus, aventurei-me a considerar. Ainda bem que tendes uma abnegada companheira ao vosso lado. Ele e Aniceto sorriram, quase a um só tempo, falando-nos o administrador. Ah, meus amigos, por enquanto não tenho essa felicidade em caráter definitivo. Minha esposa e eu temos o divino compromisso da união eterna, mas ainda não lhe mereço a presença contínua. Ela é a bondade celeste e eu a realidade humana. Depois de pequena pausa, prosseguiu com gentileza. Aniceto conhece-nos a história. Vocês, porém, a ignoram. Senti-me-ei, portanto, contente em relatar algumas lembranças em benefício duplo. Aliviarei o coração uma vez mais contando minhas faltas, e vocês dois, que talvez tenham em breve novos serviços na terra, aproveitarão por certo alguma coisa das minhas experiências. Ismália e eu guardávamos um escrínio de felicidade no mundo. No entanto, os salteadores perversos espreitavam-nos a aventura. Minha responsabilidade era enorme no campo dos negócios materiais, e longe de compreender as obrigações sublimes de esposo e pai, não procurava atender aos deveres juntos para com o lar e os 2 filhinhos que Deus me enviara ao círculo doméstico. Ismália, porém, era a providência de nossa casa. Esqueci-me, contudo, de que a virtude, a qualquer tempo, será atormentada pelo vício, e minha nobre companheira foi vítima da maldade de um amigo desleal, com quem tinha eu inúmeros interesses em comum no campo monetário. Minha esposa sofreu em silêncio a perseguição dele por alguns anos consecutivos,
E quando meu desventurado sócio verificou a inutilidade da atitude criminosa, em franco desespero buscou envenenar-me o espírito desprevenido. Começou por advertir-me quanto ao procedimento dela. Atordoou-me, envolvendo-a em acusações descabidas. Subornou criados domésticos e colocou espiões que seguissem minha querida Ismalha nas tarefas de esposa e mãe. Esse homem exercia profunda influência sobre mim, e atendendo aos laços que nos uniam, minha companheira jamais se sentiu com bastante coragem para denunciá-lo. Enquanto dava ouvidos à calúnia, fora de meu círculo doméstico, tornara-me intolerável dentro dele. Não sabia contemplar minha esposa com a despreocupação e a confiança absoluta de outra época. Via o mal nos seus mínimos gestos e queria descobrir segundas intenções nas suas frases mais inocentes. Cheguei a acusá-la veladamente. Ismalha chorou e calou-se. Por fim, nosso infeliz perseguidor subornou um homem de baixa condição que permaneceu certa noite ao lado de nossos aposentos particulares, como vulgar ladrão, às ocultas, sendo eu convocado à prova máxima. Penetrei no quarto, em extremo desespero, e acusei em voz alta ao ver a companheira profundamente tranquila. Ismalha levantou-se, receosa de minha saúde mental, mas não lhe atendi aos rogos, procurando, como louco, o conspurcador da minha honra. Abri violentamente grande armário antigo, vasculhando o quarto. Nesse instante, o vulto de um homem esgueirou-se na sombra do aposento próximo e, antes que eu pudesse agarrá-lo no meu ódio infrene, saltou a janela, alcançando o pomar de nossa casa. Corri desesperado, detonando balas a esmo, mas nada consegui. Regressei ao quarto e, para cúmulo da calúnia odiosa, o desconhecido deixara atrás de si um chapéu novo, rigorosamente moderno, para que se acentuassem seus sentimentos terríveis. Olhos com gestos, vomitando insultos, quis eliminar Ismalha, banhada em lágrimas a meus pés. No entanto, alguma coisa que nunca pude compreender na terra paralisou meu braço quase homicida. Vociferando blasfêmias, surdo aos rogos dela, afastei-me do lar tomado de horror. No dia imediato, fiz valer meu direito exclusivo sobre os filhos e providenciei para Ismalha, convertida em estátua de dor, fosse restituída à fazenda paterna. Contratei uma governanta para os meninos e logo após tomei um paquete para a Europa, onde me demorei mais de 3 anos. Nunca me propus a verificações sérias e, embora tivesse o espírito incessantemente atormentado, humilhei os sentimentos mais íntimos, jamais procurando notícias da companheira caluniada. Certo dia recebi uma carta lacônica da costa francesa. Um parente dava-me informações da esposa. Após 2 anos angustiosos entre a saudade e o abandono, Ismalha fora acolhida pela tuberculose, falecendo em terrível martirólogo moral. Deliberei então a volta. Fixei-me novamente no rio, eduquei os filhinhos e conservei a dolorosa viuvez no desencanto do coração. Os anos rolaram uns sobre os outros quando fui chamado à cabeceira do ex-sócio agonizante. O infeliz, em face da morte, confessou o crime odioso, pedindo um perdão que infelizmente não pude conceder. Transformei-me desde então num louco irremediável. Cansado e envelhecido, procurei a propriedade rural dos sogros, tentando reparar de alguma sorte a injustiça, mas a morte não me deu ensejo e voltei para a esfera dos desencarnados em tristes condições espirituais. Nesse instante fez uma pausa para continuar comovido. Não preciso dizer que recebi de Ismalha todo o amparo de que necessitava. Todavia, infelizmente para mim, estávamos separados. Não merecia a bênção da união sublime. Ismalha segue-me de perto, mas tem residência num plano superior, que devo esforçar-me por alcançar. Desde muito dediquei-me aos serviços do nosso posto de socorro, consagrei-me aos ignorantes e sofredores, e minha santa Ismalha vem até aqui mensalmente incentivar-me o bom ânimo
e amparar-me nas lutas. Não poderia ela transferir-se definitivamente para aqui? Indagou Vicente, tão impressionado quanto eu, com o romance comovedor. Alfredo sorriu e falou: sei que Ismalha tem trabalhado para isso, que seu ideal de união eterna é idêntico ao meu, atendendo à circunstância de estar o superior sempre em posição de dar ao inferior. Mas não ignoro que foi advertida por nossos maiores sobre as minhas atuais necessidades de esforço e solidão. Preciso conhecer o preço da felicidade para não menosprezar de novo as bênçãos de Deus. Minha esposa deseja descer para encontrar-me definitivamente comigo. Entretanto, é necessário que eu aprenda a subir, e por esse motivo ainda não recebemos a devida permissão para o definitivo consórcio espiritual. Aqui a gente faz uma pausa para a gente lembrar aquilo que foi estudado ontem no Livro dos Espíritos, lá no capítulo 6, no item número 7, se eu não me engano, que trata das relações de além-túmulo. Quando nós falávamos sobre a hierarquia que existe no mundo espiritual, o reencontro de espíritos, aqueles espíritos que procuram, após a desencarnação, aqueles entes queridos que nem sempre estão ali compatíveis, né, em termos de vibrações, alguns superiores, outros inferiores, aqueles que desencarnam numa condição favorável, são recebidos e auxiliados pelos seus entes queridos, enquanto que aqueles que desencarnam numa condição de perturbação acabam, né, inicialmente reencontrando, né, as suas antipatias e eventualmente são auxiliados por aqueles espíritos amigos, né? Então, o que nós encontramos nessa descrição, nessa história, é exatamente uma ilustração perfeita daquilo que nós vimos nas questões do Livro dos Espíritos. Um espírito mais elevado do que outro, embora eles tenham afinidades, existe amor entre eles, mas existe uma diferença de vibração que faz com que eles se mantenham distantes exatamente por causa das escolhas e das ações, atitudes que cada um então praticou. Pois é, Brás, são histórias, né, de famílias. É porque quando nós vemos o mundo espiritual, é importante a gente destacar isso, nós ainda mantemos aquela ideia, nós de geral assim no mundo, né, mantemos aquela ideia de que cada um por si, Deus para todos, né? Aqueles que são elevados, né, que se elevaram espiritualmente vão em direção a Deus e os outros não vão. E na verdade nós falamos da natureza humana que acompanha o espírito também na vida espiritual. E a nossa natureza humana, nós falamos de interesses, falamos de relações, falamos de afinidades e tantos outros, né? Essa história de Emmanuel e Lívia, por exemplo, é uma história que se desenrolou durante os séculos, né? Há até quem diga, algumas especulações de que Lívia teria sido, né, o Chico Xavier. Né? Então, tamanha afinidade que eles tinham naquele passado que vai se desenrolando. Mas é uma especulação, né, independente de qualquer... não temos por que fazer afirmações a esse respeito e também não tem importância nenhuma para nós agora. Mas nós falamos de espíritos que se buscam, espíritos que têm afinidades. Nesse caso, dois espíritos que nutrem pelo outro, né, esse amor tão profundo, esse amor tão puro, embora entre eles haja ainda essa diferença de elevação espiritual. Hoje nós encontramos aqui Alfredo como sendo um coordenador de um posto de socorro, e nós, por aquilo que nós estudamos, nós vemos que não é uma posição, uma simples posição de um trabalhador no plano espiritual, é de grande responsabilidade. Basta lembrar, como foi dito agora há pouco, que só nesse posto eles dispõem de 500 trabalhadores. Então imagina alguém naquele tipo de trabalho, com essa equipe enorme, para fazer tudo isso. Né? Então, na verdade, ele põe em prática uma experiência que ele já tinha como encarnado, por ter uma empresa, por ser um empreendedor e tudo mais. Né? Verdade, Arnaldo. A filha do senador, não a Lívia. Apesar de eu ter ouvido também da Lívia, né? Então, assim, em ambos os casos, nós temos ali essa proximidade do Chico com Emmanuel desde esses tempos mais antigos, né? Mas, de qualquer forma, temos ali, né, essas ideias que vão se lançando. Ok, Didima? Então, mais uma vez aqui, essas histórias refletem para nós aquilo que foi estudado então no Livro dos Espíritos.
espíritos que são afins, espíritos que viveram no plano físico, se buscam no plano espiritual, fazem planos futuros para a vivência no mundo físico também, e assim para viverem esse matrimônio eterno. E o próximo capítulo, inclusive, que nós vamos estudar, o próximo item, desculpe, que nós vamos estudar no Livro dos Espíritos, trata exatamente das metades eternas. De que forma que nós podemos entender essa ideia das metades eternas, das almas gêmeas, né? De que forma que entendemos isso? Aqui já tem uma dica para nós, né? Que esses espíritos não nasceram dependendo um do outro, mas conforme eles foram vivendo e desenvolvendo esse sentimento tão profundo, eles começaram então a se buscar, a se procurar e a dividirem suas vidas e seus interesses também. E continua. Observando-nos a emoção, concluiu: estou resgatando crimes de precipitação. Pela impulsividade delituosa, perdi minha paz, meu lar e minha devotada companheira. Conforme ouviram, não matei nem roubei a ninguém, mas envenenei-me a mim próprio. A calúnia é um monstro invisível que ataca o homem através dos ouvidos invigilantes e dos olhos desprevenidos. Né? Então aqui a história de Alfredo que nós conhecemos. Né? Então, mesmo que nós vejamos um espírito que tem ali a sua condição evolutiva mais elevada, então nós desconhecemos a história desse espírito. Teve até uma passagem interessante que o Haroldo Dutra Dias comentou, né, quando ele falava sobre as mães, porque muitas vezes nós ignoramos vários aspectos da trajetória evolutiva de um espírito. Então, por exemplo, vemos um espírito na condição de um ministro, lá de nosso lar. E, na verdade, ele está nessa condição, mas ele trabalhou muito, caminhou muito para chegar nessa posição. Jesus é a mesma coisa, que é o espírito hoje que nós vemos como um espírito puro, que tem ali enormes atribuições e comprometimentos também com o nosso planeta, com os habitantes do planeta e outras comunidades, mas nos esquecemos de tudo aquilo que ele percorreu para chegar nessa condição. E o Haroldo falava exatamente sobre as mães naquele momento, que nós falamos sobre Jesus, falamos sobre Kardec, falamos sobre o Chico Xavier e tudo mais, mas muita gente esquece de falar das mães desses espíritos. As mães que fizeram com que eles chegassem nessa condição, contribuíram para que eles se desenvolvessem, né? E isso em ocasião, né, de um Dia das Mães, né, que ele chegou a falar sobre isso. Então é interessante a gente lembrar sempre que nós temos várias situações que não são aparentes para nós, mas não são menos importantes. Então, nesse caso, nós vimos um coordenador, um diretor de um posto de socorro, assim como também ministros e outros trabalhadores, cada um tendo a sua história. E se eles alcançaram essa condição mais elevada, foi porque, apesar dos erros que cometeram, conseguiram se regenerar, conseguiram se transformar e estão ainda em processo de elevação. E isso é um ótimo exemplo para todos nós. Nenhum espírito nasce pronto, o espírito vai se desenvolvendo gradualmente, né, conquistando tudo aquilo que chega de desafio para ele. Então ele vai alcançando por méritos essa condição. Se nós estamos ainda nessa condição limitada, com todas essas nossas dificuldades, é o passado que vem nos alcançando e, ao mesmo tempo, as oportunidades que vão surgindo diante de nós para novas conquistas que são percebidas com mais atenção, exatamente porque o nosso intelecto, a nossa visão a respeito da nossa vida e de tudo aquilo que nos proporciona esse crescimento está agora à nossa disposição. Então a doutrina espírita abre nossas mentes, traz esclarecimentos, traz motivações, traz exemplos para que nós continuemos essas conquistas. Se nós queremos parar por aqui, é uma escolha nossa, mas capacidade de conquista nós já temos. O Arnaldo lembrou, eu costumo dizer que o princípio inteligente é criado, o espírito cria a si mesmo, né? A afirmação, né, absolutamente correta. Então, porque todos nós estamos ali, né, começando, né, como lembra Gandhi, toda a grande jornada começa com o primeiro passo.
Então o primeiro passo é a nossa própria criação. A partir dali nós caminhamos com as orientações, com os auxílios, com os direcionamentos, com os estímulos que vão surgindo. Inicialmente nós vamos crescendo de uma forma quase que instintiva. Hoje nós podemos crescer de uma forma mais racional, mais lógica, mais objetiva. Braz lembrou, né? Tem hora que olha a inteligência de certos cachorros já querendo ser homem, né? Pois é. São princípios inteligentes que vão de alguma forma se destacando, né? No seu desenvolvimento. Capítulo 18. Informações e esclarecimentos. Conhecemos a história então de Alfredo, importante a gente ver o exemplo que esse espírito nos trouxe. A volta de Ismalha no círculo da conversação impediu o prosseguimento do assunto, né? É aquela história, né? Vamos mudar de assunto porque o assunto chegou. Aproveitando talvez a oportunidade, Aniceto perguntou ao administrador: que me diz da continuação de nossa viagem? Estimaríamos alcançar ainda hoje as esferas da crosta. Dirigiu-nos Alfredo significativo olhar e falou: não me sinto com o direito de alterar-lhes o plano de serviço, mas seria conveniente pernoitarem aqui. Nossos aparelhos assinalam a aproximação de grande tempestade magnética ainda para hoje. Sangrentas batalhas estão sendo travadas na superfície do globo. Os que não se encontram nas linhas de fogo permanecem nas linhas da palavra e do pensamento. Quem não luta nas ações bélicas está no combate das ideias, comentando a situação. Reduzido o número de homens e mulheres, continuam cultivando a espiritualidade superior. É natural, portanto, que se intensifiquem ao longo da crosta espessas nuvens de resíduos mentais dos encarnados invigilantes, multiplicando as tormentas destruidoras. Olha que importante essa colocação. Porque nós podemos lembrar assim: imaginemos como se passa na televisão quando eles mostram, por exemplo, um terremoto que aconteceu em um determinado local. Aí eles mostram aquele mapa, mostra ali o local, né, o epicentro daquele terremoto, e mostram aquelas ondas que vão, né, se distanciando do centro, que vão se propagando em torno daquele ponto central. Quando nós temos grandes eventos, tanto positivos como negativos, nós podemos imaginar a mesma situação. Então, no momento em que nós temos ali, por exemplo, dentro da doutrina espírita, temos um encontro de jovens, de mocidades espíritas, ou então um grande evento aqui no Brasil, onde nós temos encontros de espíritas para alguma celebração. Podemos imaginar que esse é o epicentro do evento, e depois nós temos ali a propagação das ondas mentais daqueles que participam. Naturalmente, conforme elas vão se distanciando, elas vão então, né, sofrendo a influência do meio em torno dela, algumas vezes ampliando a sua força, outras vezes reduzindo. Mas quando nós temos um evento negativo, uma situação de grande atrito, um conflito, seja um conflito, por exemplo, nós tivemos recentemente no Brasil questões políticas que abalaram muito a nossa sociedade. Nós tivemos ali envolvimento da justiça, envolvimento da população, envolvimento do meio político, envolvimento de outras esferas, tudo isso provocando uma grande turbulência no nosso país. Então nós vemos ali que naquele epicentro onde tudo estava acontecendo, no caso, por exemplo, em Brasília, onde os debates estavam ali se desenvolvendo, né, nas instituições de direito, mas nós vimos assim a sociedade comentando e proliferando cada vez mais, instigando assim uma antipatia devido a opiniões diferentes, antipatias provocadas por revoltas, pelo estado social, o estado emocional das pessoas, né? Então vemos isso acontecendo. Então, no caso de uma guerra de proporções mundiais, como foi o caso da Segunda Guerra Mundial, é a mesma coisa. Enquanto aqueles que estavam nas frentes de batalhas, naqueles teatros de operações que nós tivemos na Europa, tivemos na Ásia, né? Então, enquanto aqueles estavam destruindo e sendo destruídos, fora dali se comentava
o tempo todo em outras esferas da sociedade mundial sobre aquele evento, mas sem um pensamento construtivo para trazer tranquilidade, para trazer harmonia, mas continuando ainda alimentando aquele ódio todo. Porque é aquele povo, porque eram os nazistas, porque eram japoneses, italianos, porque eram aqueles assassinos, porque era Adolf Hitler, e aquele comentário começava então a tomar corpo. Então aquelas ondas que inicialmente começavam a se propagar daquele epicentro, tomava cada vez mais força conforme ela ia se espalhando. Nós vemos isso ainda hoje aqui, não temos guerras daquelas proporções, mas nós temos conflitos, como aconteceu, por exemplo, lá no Oriente Médio, como nós vemos na África, como nós vemos aqui mesmo na América Latina também, na América do Norte, que embora eles não estejam ali sofrendo os efeitos diretos de um conflito, estão ali instigando-os através das palavras, através das decisões. Então é assim que nós começamos a perceber essa psicosfera em torno do nosso planeta, Dudu, sendo cada vez mais contaminada. E quando nós chegamos naquela época de Natal, por exemplo, em que nós começamos a nos aproximar cada vez mais das celebrações, nós percebemos uma mudança dessas características. Ela começa a ficar mais elevada, ela começa a ficar mais sensibilizada, mas não o suficiente para transformar o nosso planeta, porque nós continuamos na nossa rotina, no nosso cotidiano, ainda alimentando cada vez mais essas ondas mais negativas. O Braço colocando, imagina enormes fendas em falhas tectônicas do planeta inteiro, imagino já ser o efeito de extração de petróleo. Não chega tanto, né, Braço, porque a extração comparada com essas proporções maiores, né, mas nós vemos assim que são ajustes geológicos necessários para o nosso planeta. E que, infelizmente, né, existem as pessoas que estão em cima dessas placas. E é aí que surge, então, o grande problema. E continuando, vamos lá. Aniceto escutava com atenção. Não me preocupo com sua pessoa, continuou Alfredo, dirigindo-se de maneira particular ao nosso instrutor. Mas estes dois amigos, penso, seriam desagradavelmente surpreendidos. Tem razão, concordou Aniceto, e esboçando significativa expressão fisionômica, prosseguiu. Avalio o sacrifício dos nossos companheiros espirituais nos trabalhos de prevenção da saúde humana. São grandes servidores, disse o senhor do castelo. De quando em quando observo-lhes pessoalmente os núcleos de atividade santa. A humanidade parece preferir a condição de eterna criança. Faz e desfaz dos patrimônios da civilização como se brincasse com bonecas. Nossos amigos suportam pesados fardos de serviço para que as tormentas magnéticas invisíveis do olhar humano não disseminem vibrações mortíferas, a se traduzirem pela dilatação de penúrias da guerra e por epidemias sem conta. As colônias espirituais da Europa, observem aqui agora, falando daquela região especificamente, as colônias espirituais da Europa, mormente as de nosso nível, estão sofrendo amargamente para atenderem às necessidades gerais. Já começamos a receber grandes massas de desencarnados em consequência dos bombardeios. Nosso lar, pela missão que lhe cabe, ainda não pode imaginar todo o serviço que o conflito mundial vem exigindo da nossa colaboração nas esferas mais baixas. Os postos de socorro de várias colônias ligadas a nós estão superlotados de europeus desencarnados violentamente. Fomos notificados de que as súplicas da Europa dilaceram o coração angélico dos mais altos cooperadores de nosso Senhor Jesus Cristo. Aos terríveis bombardeios da Inglaterra, na Holanda, Bélgica e França, sucedem-se outros de não menor extensão. Depois de reiteradas assembleias dos nossos mentores espirituais, resolveu-se providenciar a remoção de pelo menos 50% dos desencarnados na guerra em curso para nossos núcleos americanos. Temos aqui no nosso campo de concentração com mais de 400. Não há dificuldade no socorro a essa gente? Indagou Aniceto em tom grave. E a questão da linguagem?
Os serviços de socorro, apesar de intensos na Europa, têm sido muito bem organizados, explicou Alfredo. Para cada grupo de 50 infelizes, as colônias do Velho Mundo fornecem um enfermeiro instrutor com quem nos possamos entender, de modo direto. Desse modo, o problema não pesa tanto, porque nossa parte de colaboração consta de fornecimento de pessoal de serviço e de material de assistência. Não seria, porém, mais justo, indagou Vicente, que os desencarnados dessa espécie fossem mantidos nas próprias regiões do conflito? Alfredo sorriu e explicou. Nossos instrutores mais elevados são de parecer que essas aglomerações seriam fatais à coletividade de espíritos encarnados. Determinariam focos pestilenciais de origem transcendente, com resultados imprevisíveis. Inúmeros de nossos irmãos que perdem o corpo nas zonas assoladas não conseguem subtrair-se ao campo da angústia. Mas quantos ofereçam possibilidades de transferência para cá, dentro de nossas cotas de alojamento, são retirados dali, sem perda de tempo, para que seus pensamentos atormentados não pesem em demasia nas fontes vitais das regiões sacrificadas. Aqui vale um comentário importantíssimo para nós, falando sobre as influências desses desencarnados sobre os encarnados, no momento da desencarnação, no momento da forma como desencarnaram. Então, guerras, sofrimentos, porque nós lembramos, por exemplo, nós não falamos de soldados apenas. Um soldado mata o outro soldado, e depois nós temos ali aquele sentimento de vingança, aquele sentimento de frustração entre eles. Nós falamos de uma população civil, vítima da guerra. Imaginemos, por exemplo, uma mãe, um pai que desencarna, que morre durante uma guerra, e aí então os filhos ficam órfãos. Como quantos e quantos órfãos aconteceram na guerra, as violências que tomaram conta daqueles que eram os mais frágeis, idosos, mulheres, crianças. E aí então os familiares e pessoas próximas, ou até mesmo esses espíritos desencarnam, num estado de profunda perturbação, como se não bastasse a própria surpresa da morte, é somado também a forma e o ambiente em que eles desencarnaram. E aí então essas influências espirituais acabam potencializando cada vez mais os conflitos aqui no mundo terreno. Então traziam para essas regiões aqui da América e outras regiões mais neutras, exatamente para que esses espíritos encontrassem maior tranquilidade. Tem um livro muito interessante de Manuel Filomeno de Miranda, quando ele falava sobre essas instituições de acolhimento, de espíritos no plano espiritual, esses hospitais, e ele falava exatamente sobre o efeito da guerra sobre eles, como aqueles internos ficavam mais agitados nesse período, porque eles captavam, eles absorviam todas essas energias, essas ondas que se propagavam pela psicosfera do nosso planeta, atingiam também esses núcleos. Então a importância de você retirar daquele ambiente esses espíritos. O Arnaldo colocou, focos pestilenciais de origem transcendentes. Poderíamos entender a possibilidade de doenças que se espalham na espiritualidade. O que ele fala é exatamente isso, esses focos pestilenciais fala exatamente da natureza do pensamento daqueles espíritos. Então eles, estando em perturbação, estando em agitação, através da transmissão e da influência que os espíritos exercem uns sobre os outros e também sobre nós encarnados, acaba se tornando exatamente esse foco pestilencial. Então trata exatamente dessas ondas mentais perturbadas vindo do plano espiritual para o mundo físico. Então, se nós aqui estamos agitados com esse problema todo, que é o que acontece quando nós estudamos, por exemplo, sobre o carnaval. Não temos ali vários espíritos, o Dr. Bezerra de Menezes fala no seu livro sobre a loucura sob novo prisma, um livro que ele escreveu quando encarnado, que ele trata do carnaval. Temos ali livro Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, que fala do carnaval. Temos outros espíritos que também falam sobre o carnaval. Emmanuel fala sobre isso, André Luiz fala sobre isso, Dr. Bezerra de Menezes, já desencarnado, também fala sobre isso.
sobre o efeito do plano espiritual sobre o mundo físico nesse momento que eles chamam de insanidade da nossa sociedade, pelo fato de extravasarmos aquilo que existe de mais primitivo em nós. Então, na verdade, isso também podemos considerar como sendo focos pestilenciais de origem transcendente. Então, por isso, fazer com que esses espíritos sejam levados dessas regiões para se reequilibrarem, aliviaria dessa carga fluídica moral que recai sobre os habitantes daquela região que se encontra em guerra. Então, são essas doenças mentais, a partir dessas influências de que os espíritos aqui tratam, então. O Brás colocou, né, dizem que a substituição dessa humanidade começou já nos anos 50, até antes, né, Brás? A gente lembra que as desencarnações coletivas, mas de modo geral, essa fase de transformação já vem de muito tempo, né? Tem aqueles que falam sobre a própria doutrina espírita como sendo um marco dessa transformação, outros falam já o começo do século XX ali a partir das guerras, outros falam que desde antes disso as coisas já aconteciam. Então, quando começa no iluminismo, por exemplo, né? Então, quando nós falamos sobre essa mudança de característica do nosso planeta, falamos, por consequência, da transformação também da população. Portanto, essa nova geração, como o Arnaldo lembrou ali que Kardec fala, lá no finalzinho do livro A Gênese, ele fala sobre essa mudança nas características da nossa população, fazendo com que aqueles que não têm condições de acompanhar essa transformação sejam exilados para mundos compatíveis com as suas condições, ao mesmo tempo que novos espíritos vêm aqui então reencarnando em nosso meio, nos ajudando no desenvolvimento intelectual e moral também. Né? Então, temos ali toda essa transformação. E para nós vemos como é prazeroso, como é para nós importante vermos tudo isso que está acontecendo. E não simplesmente ficarmos presos numa visão dogmática, numa visão simplista do que acontece no nosso mundo. A doutrina nos permite acompanhar cada passo dessa mudança, ver as causas, ver as consequências, ver a dinâmica das coisas, de que forma que elas acontecem. Isso para nós é extremamente prazeroso, para nós que somos estudantes da doutrina. O Blas lembrou ali que essa mudança de 50, né, o espírito de um amigo que ajudava no lar de criança, me disse isso, né? Eu não gosto de prazos, né, Blas? Eu sempre falo para vocês que estabelecer prazos algo para nós que é tão importante, né, que essas mudanças vão acontecendo de uma forma muito gradual e contínua. Então dizer que começou, na verdade as coisas vão acontecendo como uma continuação. Né? Então desde muito tempo, desde antes disso, essas gerações vão se transformando. Né? Então, né, e quando se fala, por exemplo, a substituição da humanidade, dessa humanidade inferior na década de 50, nós tivemos uma guerra em 1914, tivemos uma guerra em 1939, guerras que levaram milhões e milhões de almas para o plano espiritual. Então essa mudança poderia ter começado muito antes, e não em 50 apenas, né? Fala-se também em 1950, devido, né, o que é marcante nesse período, inclusive é falado também naquele trabalho, né, que é atribuído ao Chico, falando sobre a data limite, começando, por exemplo, lá em 1950, o desenvolvimento das armas atômicas. E aí então aquela moratória, né, que na década de 60, 70, a humanidade esteve ali à beira nuclear, então os espíritos começaram a se mobilizar no plano espiritual para fazer com que essa transformação fosse acelerada. Então esse período de pós-guerra, já na época da Guerra Fria, também foi algo marcante para a humanidade. Embora não tenha acontecido nenhuma guerra efetiva, né? Tivemos ali a Guerra da Coreia, tivemos a Guerra do Vietnã nesse período, né, de 60, 70, então, mas nada dessas grandes proporções. Mas esse período pós-guerra, esse período atômico, podemos dizer assim, foi algo que, embora não tenha se transformado em algo concreto, foi uma grande ameaça que pairou sobre o nosso planeta. E isso fez com que houvesse essa mobilização do plano espiritual. Talvez seja nesse sentido que ele tenha falado. Bom dia, Francis. Continuando, vamos lá. Sim, Brás. Né, nós temos, né, temos espíritos que são restritos devido à sua condição de perturbação. Então, onde fica um, fica mil. Ficam 1000, né?
Então podemos imaginar prisões, ambientes de restrições de espíritos realmente problemáticos para a nossa sociedade. Eu não li nada sobre isso, mas não é fácil nós chegarmos a essa conclusão. Se você tem ali um ambiente em que você vai atender a espíritos que estão sofrendo para ajudá-los na sua mudança, como é que nós podemos deixar esses espíritos tão perturbados próximos à humanidade, causando tantas convulsões? Inclusive, né, relatos de que há essas penitenciárias espirituais fora do nosso planeta. Na Lua, por exemplo, né, com relatos que nós lemos assim na internet e outras publicações. Então, embora não possamos comprová-la, não é fácil chegarmos a essa conclusão. Pois é, exatamente, né? Ao mesmo tempo. Então, assim, a gente vê que são vários relatos que vão chegando para nós. São medidas necessárias, né, para situações extremas, medidas extremas, como diz o ditado. Vamos lá, continuando. Então, falando sobre a extração desses espíritos, desse ambiente, né, onde tem guerras, levando-os para outras colônias. Diz aqui o texto para nós. Nesse ínterim, Aniceto interveio esclarecendo. Embalde voltarão aos países do mundo aos massacres recíprocos. O erro de uma nação influirá em todas, como o gemido de um homem perturbaria o contentamento de milhões. A neutralidade é um mito, o insulamento uma ficção do orgulho político. A humanidade terrestre é uma família de Deus, como bilhões de outras famílias planetárias no universo infinito. Aqui, só para complementar, quando ele fala sobre isolamento, é imaginarmos uma única nação se acreditando capaz de viver isolada, como era o caso, por exemplo, dos nazistas, querendo ali dominar o mundo isoladamente, somente eles com todo esse poder. E tivemos em Roma a mesma coisa, temos agora no futuro, né? Claro que isso nós temos ali espaços para muitos debates sobre isso, mas algumas potências que se colocam como hegemônicas, como as únicas dominantes, as únicas que não precisam de ninguém. Então ele coloca exatamente que essa neutralidade, esse insulamento, esse isolamento, é uma ficção do orgulho político. Reforçando então que a humanidade terrestre é uma família de Deus, como bilhões de outras famílias planetárias no universo infinito. Em vão, a guerra desfechará desencarnações em massa. Esses mesmos mortos pesarão na economia espiritual da Terra. Enquanto houver discórdia entre nós, pagaremos doloroso preço em suor e lágrimas. A guerra fascina a mentalidade de todos os povos, inclusive de grande número de núcleos das esferas invisíveis. Quem não empunha as armas destruidoras, dificilmente se afastará do verbo destruidor no campo da palavra ou da ideia. Mas todos nós pagaremos tributo. É da lei divina que nos entendamos e nos amemos uns aos outros. Todos sofreremos os resultados do esquecimento da lei, mas cada um será responsabilizado de perto pela cota de discórdia que haja trazido à família mundial. Alfredo, que parecia ponderar seriamente os conceitos ouvidos, observou: é justo. Aniceto voltou a considerar após silêncio mais longo. Estive pessoalmente a semana passada em Alvorada Nova, Alamíria, que fica nas zonas mais altas, e vim saber que avançados núcleos de espiritualidade superior dos planetas vizinhos, desde as primeiras declarações desta guerra, determinaram providências de máxima vigilância nas fronteiras vibratórias mantidas conosco. Ensinam-nos os vizinhos beneméritos que devemos suportar nos próprios ombros toda a produção de mal que levarmos a efeito. Somos, finalmente, a casa grande, obrigada a lavar a roupa suja nas próprias dependências. Aqui ele faz uma referência, né, das casas grandes, né, da época da escravidão. Só que nesse caso ele está colocando, não adianta a casa grande se imaginar isolada da senzala. Tudo aquilo que é feito na senzala terá que ser lavado dentro da casa grande, quando se trata dessa grande fraternidade planetária. Sorrimos todos com essa comparação. Ismalha, que parecia em silêncio, não obstante a funda impressão que se lhe estampara no rosto, considerou com delicadeza.
Infelizmente, na feição coletiva, somos ainda aquela Jerusalém escravizada ao erro. Todos os dias somos curados por Jesus e todos os dias conduzimos-lo ao madeiro. Nossas obras estão reduzidas quase a simples recapitulações que fracassam sempre. Não saímos do estágio de experiência. E dolorosamente para nós, estamos sempre a ensaiar no mundo a política com os Césares, a justiça com os Pilatos, a fé religiosa com os fariseus, o sacerdócio com os rabinos do Sinédrio, a crença com os Jairos que acreditam e duvidam ao mesmo tempo, os negócios com os Anáses e Caifáses. Nesse passo, não podemos prever a extensão dos acontecimentos cruciais. Ou seja, o que Ismalha coloca para nós é que nós estamos sempre ali naquela tentativa e erro, ou seja, ensaiando para poder sair dessa condição. Nós agimos para consertar e ao mesmo tempo continuamos cometendo nossos erros. É como se nós quiséssemos, temos aqui a nossa existência, vivendo as consequências do passado, com as nossas expiações, com as provas que ainda são necessárias para a correção desse passado, e nós imaginamos um futuro feliz, só que nós continuamos agindo do mesmo jeito. Ou seja, da mesma forma que nós geramos aquelas causas dolorosas no passado, que trazem para nós essas repercussões no presente, nós estamos agindo no presente e podemos ter certeza que essas repercussões vão nos alcançar no futuro. Então, quer dizer, aquilo que é atribuído ao Chico, aquela frase, nós não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas podemos começar agora para fazer um novo fim. Só que nós estamos fazendo aquilo que nós estamos vivendo do passado, continuamos vivendo agora. Embora estejamos agora envolvidos com o pensamento cristão, com o pensamento doutrinário. Então, enquanto nós não finalizarmos esse ciclo vicioso, nós ficaremos vivendo causas e efeitos continuamente, seja individualmente, seja coletivamente. E aí nós lembramos aquela preciosa instrução que Kardec recebeu de um espírito e publicou lá no livro Obras Póstumas, que falava sobre as expiações individuais, as expiações familiares e as expiações coletivas. Então, quer dizer, eu individualmente sou um espírito equivocado. Junta meu equívoco com aqueles que vivem dentro do meu ambiente doméstico. E depois nós juntamos os nossos equívocos com a sociedade planetária. O que acontece? Temos ali um planeta com espíritos equivocados vivendo ali, sofrendo continuamente as suas consequências. O Braz lembrou, nos ideais socialistas menciona muito isso, o pobre precisa dos ricos e os ricos precisam dos pobres, Tem que haver esse equilíbrio, Braz? Porque nós lembramos sempre, já chegamos a falar sobre isso, que a nossa sociedade planetária, na sua história, ela vai passando por fases de transformações. Então nós tivemos, quando se estuda a história, e nós vamos ali passando capítulo por capítulo, nós lembramos, por exemplo, da época dos grandes impérios, depois nós passamos ali de uma época em que, por exemplo, no caso aqui do mundo ocidental para nós tivemos aquela época dos feudos, onde os nobres construíram ali as suas fazendas, seus territórios. Depois nós tivemos ali, conforme foi expandindo a sociedade mundial, nós tivemos também ali necessidade de um comércio melhor. Aí veio ali a primeira revolução, que foi a comercial, da expansão das grandes navegações. Depois nós tivemos ali uma revolução industrial, e nesse período vieram ali várias ideias, o próprio marxismo, tivemos ali também o positivismo, tivemos ali a anarquia ensaiando a sua manifestação, o iluminismo promovendo uma transformação mental, filosófica na humanidade. Depois nós tivemos as guerras que surgiram como consequência dessa ambição, dessa ganância. Aí prevaleceu o capitalismo. Depois do capitalismo nós começamos a entrar numa era tecnológica, numa outra mudança, depois mais espiritual. Hoje estamos vivendo aqui uma terceira revolução, que é essa tecnológica. Aí vieram socialismo, capitalismo. Então, quer dizer, a humanidade ela vai evoluindo intelectualmente e vai apresentando novas ideias para poder alcançar exatamente esse status
de uma família universal. Então, qual é o justo? Nós temos um sistema que permita uma produção que traga para nós riquezas materiais e, ao mesmo tempo, essa mesma filosofia fazer com que essa riqueza que foi acumulada, que foi conquistada, seja distribuída igualmente. Porque não adianta você pensar numa distribuição para a humanidade se você não tem quem produz de uma forma eficiente. E como nós ainda somos movidos pela ganância, pela ambição, é o dinheiro que nos move. Nós vemos as grandes empresas mundiais que não trabalham por solidariedade, trabalham porque querem enriquecer. Então, enquanto nós não temos ainda esse espírito de solidariedade universal, esse amor universal, nós trabalhamos motivados por essas. Conforme o tempo vai passando, a gente vai percebendo então que essas conquistas devem ser também compartilhadas. Então, tudo aquilo que a gente vai vendo em cada etapa da humanidade, nós vemos um progresso da sociedade, um progresso intelectual e moral. E, infelizmente, nós vivemos ainda esse capitalismo voraz. Aquela história de os mais fortes sobrevivem, a lei da selva, quem pode mais chora menos, enfim. Mas vai chegar um momento em que nós vamos perceber que vamos trabalhar dentro dessa solidariedade onde todos possam ter aquilo que precisam. Essa é a nossa expectativa. E cada um produz dentro do seu próprio campo de capacidade. E, lembrando, Arnaldo, essa grande cadeia de solidariedade que Leon Denis comenta conosco, e que nesse caso, aqueles que podem mais, produzem mais pela capacidade. E aqueles que podem menos, não pela sua malandragem, como nós vemos hoje, mas pela sua limitação, acaba sendo suprido dentro das suas possibilidades, das suas necessidades. Então nós vemos assim que todo mundo trabalha dentro da sua esfera de ação. Há aqueles que trabalham no gabinete, há aqueles que trabalham com as máquinas, há aqueles que trabalham nos campos, todos trabalhando por um bem comum. Sem menosprezo, porque eu trabalho mais, eu ganho mais, o meu trabalho é mais importante do que o seu. Todos os trabalhos são importantes. E é aí que nós vemos essa grande demonstração no próprio plano espiritual, como quando vemos a organização nessas instituições. Vemos um ministro realizando um de trabalho e vemos um trabalhador numa câmara de retificação. Aos olhos de Deus, todos trabalham igualmente, cada um dentro da sua capacidade. Mas o que vale é a motivação, é a iniciativa, é a produção de cada espírito. Agora, se eu sou um espírito com uma grande capacidade e do cargo que eu ocupo, eu não cumpro as minhas obrigações, aí mostra que, embora eu tenha uma grande capacidade intelectual, eu sou inferior moralmente. Enquanto que aquele que trabalha humildemente nos campos, produzindo aquele arroz, feijão básico que todo mundo se alimenta, mas eu faço isso com dedicação, de sol a sol, sem reclamar e tudo mais, o meu trabalho é humilde. A minha dedicação é o que me leva moralmente. É esse equilíbrio que nós estamos aprendendo, com experiências vão surgindo na nossa vida. E ainda já fizemos muito. Então, quando o nosso mundo hoje é um mundo caótico, é um mundo cheio de ganância, cheio de desigualdade, vamos voltar 500 anos no tempo para ver como era naquela época. A gente vai ter uma ideia, não há muito tempo não, estar 150 anos no tempo, pegando um Brasil escravagista, para a gente ver o que era viver num verdadeiro inferno para aqueles que não tinham capacidade. Então, para quem reclama de hoje, é exatamente porque não tem a lembrança do passado. Quando nós olhamos para o passado e começamos a ver todos os degraus que foram galgados pela humanidade para chegarmos até aqui, isso nos dá uma esperança muito grande para perceber que se nós fizemos tudo para chegarmos até aqui, nós temos muito mais a fazer e temos capacidade para isso também. O Brás lembrou ali que a língua Esperanto está projetada para o esperando o ano 3000, né? Quem viver verá, né, Brás? Vamos ver. A Miriam lembrou, né? É uma honra colaborar e não uma obrigação, exato, né? Quando esse pensamento se tornar vigente, que eu faço porque eu posso, eu faço porque a minha mão de obra, a minha participação é necessária, aí então o nosso mundo se transforma. Vamos aguardar, né? É o famoso cada um fazendo a sua parte, né? Então, não importa se a minha parte é grande ou pequena. É o óbolo da viúva, né? Lembremos do óbolo da viúva, passagem do Evangelho,
que vale muito mais o pouco que você oferece fazendo o sacrifício do que o muito que você oferece sem fazer esforço. Porque você não deu aquilo que vai te fazer falta, você deu aquilo que sobra. Então, no nosso caso, assim, não importa qual é o trabalho que eu realize, o que importa é a minha dedicação, o esforço que eu empreendo para essa realização. Então, foi essa passagem que foi trazida para nós aqui por Ismália. Vamos andar um pouquinho aqui, que já está chegando no fim desse nosso capítulo. Encantado com as definições ouvidas, aventurei-me a dizer: como é angustiosa, porém, a destruição pela guerra. Nesses tempos, contudo, observou Alfredo bondosamente, a prece é uma luz mais intensa no coração dos homens. Bem se diz que a estrela brilha mais fortemente nas noites sem luz. Imaginem que, para iniciar providências de recepção aos desencarnados em desespero, já fui mais de uma vez aos serviços de assistência na Europa. Há dias, em missão dessa natureza, fomos eu e alguns companheiros aos céus de Bristol. A nobre cidade inglesa estava sendo sobrevoada por alguns aviões pesados de bombardeio. As perspectivas de destruição eram assustadoras. No seio da noite, porém, destacava-se à nossa visão espiritual um farol de intensa luz. Seus raios faiscavam no firmamento enquanto as bombas eram arremessadas ao solo. A chefia da expedição recomendou nossa descida num ponto luminoso. Com surpresa, verifiquei que estávamos numa igreja, cujo recinto devia ser quase sombrio para o olhar humano, mas altamente luminoso para nossos olhos. Notei, então, que alguns cristãos corajosos reuniam-se ali e cantavam hinos. O ministro do culto lera a passagem dos autos, em que Paulo e Silas cantavam à meia-noite na prisão, e as vozes cristalinas elevaram-se ao alto em notas de fervorosa confiança. Enquanto rebentavam estilhaços lá fora, os discípulos do Evangelho cantavam unidos em celestial vibração de fé viva. Nosso chefe mandou que nos conservássemos de pé diante daquelas almas heróicas que recordavam os primeiros cristãos perseguidos em sinal de respeito e reconhecimento. Ele também acompanhou os hinos e depois nos disse que os políticos construiriam os abrigos antiaéreos, mas que os cristãos edificariam na terra os abrigos antitrevosos. Às vezes, concluiu o senhor do castelo em tom significativo, é preciso sofrer para compreender as bênçãos divinas. Então está aqui esse capítulo 18 que nós terminamos agora, como eu falei para vocês. Teríamos ali o capítulo 19 para finalizar, mas não vai ser para hoje, A Angelina lembrou ali, Madre Teresa deixou no caso um exemplo, Hoje são 136 ordens que cuidam de pobres, Esse tipo de realização que a gente acaba vendo que realmente são trabalhos luminosos, Angelina? O Brás lembrou, atrás de um vendedor de balas doces nas rodoviárias existem milhares de empregados trabalhando em cadeia produtiva, Quando os nossos olhares começarem a ver o mundo por essa perspectiva, Brás, nós estaremos num bom caminho, não tenhamos dúvida disso. Então está aqui, meus amigos, essa última citação, então, falando sobre essa passagem da igreja lá em Bristol, na Inglaterra, durante aquele ataque aéreo da Luftwaffe, da Força Aérea Alemã. Então, a prece acabava sendo vista do plano espiritual de uma forma muito diferente. Enquanto nós vemos apenas ali pessoas concentradas dentro de uma igreja, no mundo espiritual nós vemos as preces sendo irradiadas. Então, fica para nós esse grande ensinamento. Então, fechando por aqui o nosso encontro de hoje. Paramos então no capítulo 18, informações e esclarecimentos, e o próximo então na semana que vem, capítulo 19, o sopro, vai ser o nosso tema